2 hospitais da Grande São Paulo já estão sem o kit intubação para pacientes graves internados com Covid-19. As unidades ficam na cidade de Francisco Morato. Governo de São Paulo cobra do Ministério da Saúde envio de medicamentos do kit intubação em até 24 horas para evitar colapso no estado. Pelo menos 2 hospitais da cidade de Francisco Morato, na Grande São Paulo, já enfrentam a falta do chamado kit intubação para atendimento de pacientes graves com Covid-19, segundo informações da prefeitura da cidade. As unidades que sofrem com o desabastecimento são a Santa Casa e a UPA 24 horas do município, que já não tem mais kit, que é uma combinação de medicamentos sedativos para controlar os movimentos e a dor do paciente do momento em que recebe e permanece com o tubo até quando acorda. Para evitar o agravamento da crise de desabastecimento desses medicamentos, o governo de São Paulo enviou nesta terça-feira, 13, o 9º ofício ao Ministério da Saúde em 40 dias, em que pede o envio em até 24 horas dos medicamentos para evitar colapso no atendimento de pacientes internados em UTIs do estado. No ofício, a gestão estadual reitera a gravidade do cenário de abastecimento dos medicamentos que compõem o kit intubação nos hospitais que possuem leitos destinados para a Covid-19 no estado, que se encontram em pré-colapso. Sem esses sedativos, a pessoa pode se desesperar e até tentar arrancar o tubo com as próprias mãos. Para evitar isso, alguns hospitais amarram os pacientes ao leito. Desde março, o Ministério da Saúde exige que as empresas fornecedoras dos kits de intubação vendam os medicamentos diretamente ao Ministério, que deve fazer a redistribuição aos estados. Só que o resultado prático dessa medida foi dificultar a aquisição dos medicamentos pelos estados e municípios, e por isso os estoques não estão sendo repostos nos hospitais. Em nota, o Ministério da Saúde informou que aguarda para esta quinta-feira 15, a chegada de 2,3 milhões de medicamentos para a intubação. Os insumos foram doados por um grupo de empresas formado pela Petrobras, Vale, Engie, Itaú Unibanco, Klabin e Raizen. Os medicamentos saíram da China nesta quarta-feira 14, assim que chegarem ao Brasil, serão distribuídos imediatamente aos estados com estoques críticos dos insumos. A pasta informa ainda que a Secretaria da Saúde de São Paulo recebeu em março e abril 1.394.957 de medicamentos que compõem o kit intubação. Um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, Sindosp, com 105 hospitais particulares identificou que em 13% deles o estoque dos medicamentos para a intubação de pacientes deve durar menos de uma semana. Outros 30% dos hospitais particulares têm reserva para apenas 10 dias e 5% deles para 2 semanas, em apenas 20% das unidades privadas tem estoque da medicação suficiente para um mês. A médica Ludmila Rajar, que é intensivista, explica que uma possível falta das medicações para a intubação, além de colocar o paciente em risco, pode gerar muitos danos a longo prazo. Se eu tiver que tirar o tubo ou proceder o mecanismo de extubação de um paciente sem analgésico, sem sedativo, sem essas medicações que servem para aliviar o conforto, será um momento doloroso, traumático, não só para o momento, mas isso também pode gerar consequências a longo prazo. Tem muitos pacientes, e na Covid-19 não é diferente, que saem com alterações neuropsiquiátricas, com traumas, e esse é um momento que pode ser extremamente traumático. Então nenhum médico gostaria de participar de uma cena de desconforto, de dor, de agonia, de falta de ar de um paciente, de sofrimento por conta de falta de medicamentos, afirma ela. O governo de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde o envio em até 24 horas dos medicamentos que fazem parte do chamado kit de intubação, para evitar colapso no atendimento de pacientes internados em UTI em estado grave com Covid-19 nos hospitais do estado.
A solicitação consta em ofício assinado pelo secretário estadual da Saúde, Jean Goringten, enviado ao Ministério nesta terça-feira 13, com cópia para a Procuradora-Geral do Estado, Maria Lia Porto Corona. No documento, Goringten diz que o Ministério da Saúde manteve o Estado de São Paulo sem fornecimento de medicamentos por 6 meses, que não esclarece qual o critério adotado para a distribuição, e que a pasta não atuou e não atua como coordenadora nacional do SUS, abandonando os demais entes federativos à própria sorte, criando um cenário de quase caos na disputa por medicamentos do kit intubação. Em coletiva de imprensa na sede do Instituto Butantan na manhã desta quarta 14, o secretário afirmou que nos últimos 40 dias foram enviadas ao governo federal 9 solicitações alertando sobre o risco de desabastecimento dos medicamentos em diversos municípios do estado. Em 40 dias, a Secretaria do Estado da Saúde mandou o quantitativo de 9 ofícios para o Ministério da Saúde. Ontem foi o último ofício que nós mandamos porque nós precisamos do apoio do governo federal para a aquisição centralizada dos kits intubação. São 2 grupos de medicações que realmente causam disputas para todos os entes federais e também municipais, de neuromusculares e anestésicos, afirmou o secretário. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde reforçou que a última entrega do governo federal para São Paulo ocorreu no final de março, com 6% do que é preciso para atender a demanda mensal da rede pública do estado. O kit é composto por sedativos e neurobloqueadores, que são usados para relaxar a musculatura, a caixa torácica e ajudam os pacientes a permanecer com ventilação mecânica e a suportá-la. Em março, o Ministério determinou a requisição administrativa desses medicamentos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que já distribuiu aos estados e municípios mais de 8 milhões de medicamentos para intubação de pacientes ao longo da pandemia. A pasta também informou que 2 pregões e uma compra direta via Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, estão em andamento. Nesta quarta, o governador João Doria responsabilizou o Ministério da Saúde pelo desabastecimento do kit intubação pelo país. É a irresponsabilidade do Ministério da Saúde pela determinação de um confisco que não produziu nenhum resultado exceto o drama da dificuldade de termos insumos para intubação em todo o Brasil. O problema é de todos os estados e municípios. Cobra o Ministério da Saúde de atividades corretas e a liberação dos fabricantes. Nada de estabelecer mais sequestro, libere, se não tem capacidade administrativa nem logística, deixe que os estados sabem fazer, disse o governador nesta manhã. Ele também esteve na sede do Butantan para acompanhar a liberação de 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização, PNI. Doria também disse ter determinado a compra emergencial de medicamentos para a intubação, para garantir um período de 30 a 40 dias desses materiais para os hospitais municipais, estaduais e filantrópicos, do estado. Na terça 12, a gestão estadual havia informado que os estoques dos medicamentos eram suficientes para, no máximo, 9 dias. Um levantamento feito pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado, que acompanha a situação nessas unidades, revelou que cerca de 300 hospitais filantrópicos e santas casas do estado têm os remédios necessários para a intubação de pacientes em estado grave de Covid-19 para apenas 3 dias.